Então, quando a gente fala de medo, algumas pessoas têm uma concepção do medo como algo negativo. Eu vou trazer dois pontos de vista, duas concepções do medo. E é onde a PNL entra para ajudar a pessoa. A gente faz a seguinte pergunta: quando que o medo passa a ser prejudicial para você? Então esse medo é um medo ruim. Então vamos falar do medo bom. O medo bom é aquele medo seguinte: eu tenho medo de nadar em alto mar. Eu tenho medo de dirigir a 200 km por hora. Eu tenho medo de determinado tipo de altura. Esse medo é bom. Esse medo é o medo que você tem, que está te protegendo. Então, quando você tem um medo e esse medo te protege de um risco iminente, esse medo é um medo bom. Agora vamos lá. E quando que o medo é um medo ruim? Se você tem medo de algo que não te ajuda em nada, esse medo é um medo ruim. E aí a PNL vai te ajudar. Por exemplo, eu sou um profissional recém-formado, eu preciso falar em público, eu preciso atender pessoas, eu preciso demonstrar meu trabalho, mas eu tenho pânico, eu tenho fobia de falar em público. Pronto. Então esse medo que você tem se transformou em uma fobia e é algo prejudicial para você. Aí a PNL, a gente vai fazer algumas técnicas de PNL e você vai conseguir se despreender, soltar esse medo e não ter mais fobia de falar em público. Outro medo que as pessoas têm de alguns insetos. Eu preciso ter medo de um leão pode me matar. Agora, eu ter medo de uma barata, por exemplo, uma fobia, eu fico louco, eu começo a gritar, eu desmaio, aí já é um medo que se transformou em uma fobia. Então esse medo não é que ele seja prejudicial a você, mas não é um medo legal. Por quê? Porque você não precisa ter pânico ao ver o inseto. Aí a PNL te ajuda nesse caso. A partir desse ponto de vista, onde que a gente entra com o trabalho da programação neurolinguística? Quando alguém nos procura com medo, e esse medo foi transformado em uma fobia e que tem atrapalhado o desenvolvimento pessoal e profissional da pessoa. Aí a gente trabalha com as técnicas da PNL.